Então, como a gente estava conversando, né, esse aqui é o Gladius, o Agladius, né, que na verdade a gente gosta de usar o nome latino, mas existe o nome em português que é Gládio e é masculino, por isso que eu chamo de o Gladius, mas o pessoal tá, às vezes pode associar com espada, né? Sim. Então, em latim, a estrutura nem existia artigo, então... bom, é uma espada, normalmente é curta, como é uma espada, tem o duplo fio, né? É interessante como eu tirei, né? Que aqui eu não tenho muito espaço, eu tenho um microfone, né? Eu tirei, né, com a mão assim. Nesse caso é a posição mais natural, né? Mas isso aqui era levado, né, pelo legionário, e a infantaria romana era muito importante, né? E eles formavam o bloco, que era a formação de tartaruga, e então eles iam com o escudo, também tinha a lança, que era pilum, mas falando do que era a espada, era essa, não era muito comprida, por causa de uma questão de estava todo mundo junto, né, para não né, acertar o que estava atrás ou do lado, e normalmente ela não era levada cruzada, como as espadas dos cruzados, as espadas medievais dos vikings, né, que eram mais compridas, e ela ia do mesmo lado, do lado direito. Como era uma formação, não tinha esse negócio de ser canhoto ou destro, né, era o escudo do lado esquerdo, a espada do lado direito, né, porque senão qualquer coisa que comprometesse a formação geométrica ia gerar uma complicação, que aí estava a fortaleza, né, da infantaria romana. Então, o que acontece? Tinha que tirar, né, com a mão, aqui a tendência, né, quando a pessoa leva a faca, é tirar com a mão assim, né? Uhum. Mas aí, né, talvez hoje em dia os romanos mediam mais, eu sou uma pessoa de baixa estatura, 1,60 m e pouco, 1,65 m, né? Então, e tudo bem, se faz um pouco de contorcionismo aqui, na verdade, né, desse jeito, até consegue, mas aí é comprometer a formação. Então, com a mão, em vez de tirar assim, tirava assim com a mão invertida, tá vendo? Não me altera, eu continuo falando e posso tá colocando. Predominantemente a empunhadura era de madeira, podia usar osso, algum tipo de osso, mas assim, era muito comum que fosse de madeira. Muitas vezes é comum associar com uma forma redonda, principalmente essa parte, mas às vezes tinha alguns que tinham cabeça de águia, né? Então, assim, falando das possibilidades, talvez que com alguns pequenos detalhes, né? O processo de construção, apesar de serem usadas ferramentas modernas, mas a estrutura, a espiga, tudo é relativamente parecido com o processo histórico. Talvez o mais diferente talvez seja o uso de alguma cola epóxi, alguma coisa assim. Teria alguma função prática esse peso na ponta ou só estética? Olha só, no caso do Gladius, o pomo ele não cumpre uma função de contrapeso, tá? É só uma função de segurança na pegada, e a pegada tem que ser apertada mesmo, tá? Não tem que ter espaço. Às vezes você vê alguns modelos, né? Talvez isso seja uma das coisas que mais afastem em alguns modelos da questão histórica. A bainha, né, ela é de couro, aí ela não, em relação a isso sim, ela tem as tiras, né, isso sim, mas assim, a forma da costura normalmente ela era ou madeira, né, e ou madeira revestida com couro, com detalhes de bronze, né, mas assim, ela tem alguns elementos, né, das características, né. E você pode falar da relação do comprimento com a possibilidade de sacar, de desembainhar? Por exemplo, se isso daqui, imagina, me disse quase 80 centímetros, não dá para sacar, nem com a mão invertida, talvez, né? Então, aí a única forma é cruzado por causa
amplitude do movimento. E Só que aí o companheirinho do lado sendo decapitado, né? Ou golpeado. Né? da maneira que eles levavam, segundo o que você mostrou, eles estavam portando a arma. Você pode falar um pouquinho também sobre as diferenças de portar arma e transportar arma? Bom, isso aí que é uma polêmica, não, né? Não, a forma de, como eu vejo, eu vim transportando facas. Claro, então eu não tenho acesso a uma utilização imediata. Né? Então, por exemplo, muitas vezes o porte seria, né, uma posição de acesso imediato. Tá? Então, claro, aí tudo bem, isso aqui, mas se leva uma espada comprida eu não consigo não, mas tudo bem, mas não deixa de ser um acesso, não passa por aí, né? Normalmente o transporte aí tem mais trava, você tá envolvida com alguma coisa, né? É que nem a discussão muitas vezes, né? Que a arma, as espadas, elas nunca foram portadas nas costas, porque como é que o guerreiro, né, para não usar, como é que a pessoa tira não dá, sabe, fica aí, né, e não além do mais a pessoa não tá vendo, né, você vai ficar paranoico aí com o negócio de alguém pegar a sua arma. Agora, para transporte tudo bem, imagina, tá transportando, pode até tá embalado com outras coisas, nesse sentido, né. Aí, de repente, se vier um linguista, vai falar, não, isso aí nada a ver, né? Isso aí tem que ver dentro de que perspectiva está, mas, assim, eu acho que tem algum sentido, né? Pelo menos em relação ao termo. Aí, essa forma é um pomo, tá? Tem um detalhe de bronze, mas isso aqui é a ponta da espiga, tá? Não sei se dá para ver, é a ponta da espiga, essa câmera aqui. Claro, que está remanchada, quer dizer, é que nem a talhadeira, né? Que você fica aquela ponta para fora, você faz o mais ajustado possível e né? Ótimo. Tá? E aí, mas isso tem que ficar bem encaixado, por isso tem os dedos, né? Essa seria a arma, vamos falar das espadas que imperou no Império Romano, né, durante mais de 500 anos como arma regulamentária. Mas você não pode avaliar as qualidades positivas dessa arma só pela arma. Né? Você tem que avaliar que ela era usada dentro de uma composição. Então, estava a indumentária, estava né, o elmo, né, o capacete, estava o escudo, estava toda a formação. Exatamente. Né, e como que isso encaixa. E depois ela foi substituída por uma versão mais comprida. Né? Aí, se o Gladius não media mais de 50 e poucos centímetros, já uma lâmina que podia medir mais de 70, 75, que era a espata. E aí, porque houve uma mudança no período mais tardio do Império nas estratégias, né? Eu não vou estar escorrendo muito, porque também não sou um especialista, mas aí talvez, né, a parte da cavalaria, né, ganhou um pouco mais de protagonismo, apesar de ter sido, talvez, durante aí uma etapa, em alguns aspectos, mais decadente, né? Já indo para o que seria a Idade Média, né? Com a queda do Império. Mas como eu não sou historiador, né, tem que tomar com cuidado as palavras, tá? Passar aqui para o membro da nossa produção que esse Gladius ele foi uma encomenda, né? Isso, é uma encomenda, né? E então tá feito com muito carinho. E eu queria aproveitar para perguntar para você, antes do Thiago iniciar o programa, só para pegar o gancho. Por exemplo, desculpa, por exemplo, se uma pessoa fala, não, isso é um Gladius antigo, né? Sim. Aí tem o especialista e ele vai passar o aparelho, né? Aí ele vai ver, não pode ser, porque a liga de aço não pode ser daquela época, porque ele vai detectar que tem um pouco de cromo, tem um pouco que não estava presente, de repente, e assim eles sabem muitas vezes. Claro, é um aço funcionalmente muito superior
aos aços usados naquela época, porque é um aço puro, não, mas assim, é só um complemento, mas continua, por favor. Acabou passando outra coisa pela minha cabeça também. Você poderia falar um pouquinho o quanto que as ferramentas que a gente tem hoje facilitam o trabalho de maneira que, na época, um simples ajuste que hoje se faz rápido... Por exemplo, isso aqui, né, que nós temos na nossa frente, que eu acredito que deve ser um dos pontos, né, que né, de interesse. Por exemplo, esse tipo de facas, tá? Por exemplo, essa forma de guarda em D, né? Isso aqui é conhecido normalmente como facas borboletas, espadas borboletas, às vezes fala para diferenciar dos balisson, né? Que são aqueles canivetes que tem duas partes. Então, o que acontece? Esse tipo de guarda, tanto em sabre como, se for ver, isso aparece mais nos últimos séculos. Né? Porque para conseguir encaixar uma guarda em 2 pontos, isso sem ter uma furadeira complica muito mais. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer de aço isso aqui. Tá? Então, eu vou ter que, no processo de moldar isso aqui, eu vou ter que furar isso aqui na talhadeira, e aí depois eu vou ter que trabalhar com excesso de material para depois estar corrigindo, aí depois eu vou ter que limar, eu vou ter que encaixar um lado, aí depois eu vou ter que fazer a mesma coisa, furar num punção, e vai deformando, e é um trabalho que às vezes para fazer isso aí, você vai demorar não sei quanto tempo, dias, só para fazer isso aí, tem que ver como é que fica no final, né? Se falta um pouco de material, se é muito material, depois você vai ter que desbastar, vai ter um trabalho terrível, né? Se faltar material, aí depois não ficou bom, ficou com uma deformação, e aí você vai ter que começar tudo de novo. E com uma furadeira, né? Você, atualmente, você já dá a forma e depois você consegue furar. Né? Por isso, muitas vezes, você vê mesmo sabres ou espadas, né? Isso aqui não é uma peça única, né? Tem um pomo, isso aqui chega encostando ou não. Né? Por exemplo, você vê a espada que é a rapieira aqui, né? Que em espanhol é roupeira, que é um nome tardio, isso, porque é como é roupeira de roupa, né? Era que nem, porque era uma espada de uso civil, não servia para guerra, né? Então, mas era um acessório, que era que nem o relógio, a caneta, né? Das pessoas que, claro, podiam ter, né? Talvez um camponês, apesar de que talvez aí nós não estamos falando mais do feudalismo, mas isso aí tinha um custo alto, né? Então, normalmente era uma arma para as pessoas ou da nobreza ou então uma condição social, né? Isso me ocorreu uma outra pergunta, né? Você estava falando da Gladys, que ela foi aumentando na espada conforme foi para a cavalaria, né? Porque você está no alto do cavalo, você tem que alcançar mais longe, então você aumenta a lâmina para poder ter mais alcance. Sim, isso acontece com o sabre também. Se você for ver, por exemplo, você vê do exército Napoleão, aí talvez tenha alguma mas você vê o sabre de cavalaria, não vou falar mas você fala sabre de cavalaria, sabre de infantaria, o sabre de infantaria normalmente é mais curto, e o sabre de cavalaria, né, costuma ser mais longo, por exemplo. Tem que ver, tem que dar uma checada, mas você vê mesmo a katana, né, você vê, tem a Uchigatana, que ela é a mais conhecida, mas tem o Tachi, que normalmente não era levado com a curva para cima, era para baixo, né? E aí depois, né, é melhor estar perguntando, e era, né, talvez aí tem que ver se não tem essa associação. O que eu ia perguntar também era a questão do copo, né? Porque eu fiz esgrima e eu sentia muita falta quando eu comecei a treinar com o Do, de não ter o copo para proteger meu braço, né? Então, isso muda tudo, tá? Agora, esse negócio, tá? É linhas gerais. Sim. Por exemplo, o negócio de comprimento, existe o espadão montante, que às vezes era maior que eu, tá? E pelo menos no exército espanhol, né? O que muitas vezes é dito, a pessoa que sustentava
o montante, né, ele ganhava o dobro e era infantaria, tá? Então, a que brandia, né, era uma arma super mais comprida aqui, mas assim, e tinha, né, uma arma por exemplo, os russos usavam o Shashka, que era um sabre sem, você falou e não tinha a guarnição da mão, tanto que Shashka, acho que literalmente tem mais a ver com faca que com sabre, mas aí até isso aí eu não quero entrar, a menos que surja uma pergunta, alguma coisa específica, entrar muito nisso, senão a gente acaba, né, ficando com pouco tempo aí, né, para eu tentar não expandir. Quer apresentar a gente começou meio Tarantino do final, né? Olá a todos, estamos aqui, vocês estão acompanhando uma discussão que a gente estava tendo sobre o Gladius. Olá a todos, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Vida Kung Fu. Eu sou Thiago Silva, um dos responsáveis pelos trabalhos do Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui com meu serrim e amigo, e também é mestre, Thiago Pereira. Olá a todos, hoje estamos aqui num programa, um episódio muito especial, né, com o mestre Godoy. Eu acho que causou muita comoção, né, o anúncio desse episódio por conta dos temas que vão ser explorados e devido a uma conversa que já estava se estendendo há quase 3 horas, a gente decidiu começar de onde já estava. E como o nome do programa é Vida Kung Fu, quebrando um pouco o protocolo do nosso início, eu convidei algumas pessoas para estarem aqui hoje acompanhando, porque eu sabia que essas conversas iam estar acontecendo, mas o pessoal não pôde, então perderam, né? Mas aqui no programa a gente vai tentar abordar da melhor maneira possível. Então, estamos aqui hoje para receber o meu querido Sissoko, mestre Leandro Godoy. Muito obrigado, e é uma satisfação enorme estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E ainda, né, quando estão dando uma abertura para falar das coisas que eu gosto, então eu tô que nem uma criança, tô que nem vocês aqui na frente dos alfajores, né? Só que eu não vou comer não, porque eu já... Isso aí já é uma coisa comum para mim, né? Mas vamos lá, estamos aí. Então, eu tinha uma pergunta para fazer, nós tínhamos, né? Mas depois da gente conversar previamente, eu achei melhor fazer uma adaptação nela. Ver se você consegue me ajudar a fazer essa pergunta. Você recebeu uma encomenda. E aí, essa pessoa que encomendou é um praticante de um determinado sistema. Sim. E aí, o uso da faca que ele está pedindo, por exemplo, passa por fora do braço. Só que ele está pedindo um modelo ou vice-versa, um modelo que usa esse vazio aqui de dentro. O tamanho da lâmina, o comprimento dela, muitas vezes pode atrapalhar a pessoa. Como é que você faz essa orientação? Então, ainda bem que nós já estamos com isso aqui, né? Vamos lá. Por um lado, né, eu faço o que me pedem e não faço perguntas, né? Da melhor maneira possível. Mas, claro, a gente tenta, né? A menos que seja uma coisa que possa comprometer minha reputação, sabe, assim, que está mal feito como faca, né? Então, assim, por exemplo, então, vamos supor, pegamos uma faca assim, tá? A pessoa ela quer como? Nessa forma, com a ponta assim, com a ponta assada, o tamanho, né? Por exemplo, eu quero que a faca chegue até tal ponto, né? Por exemplo, é muito usado a questão da ponta do cotovelo, tá? Eu vou falar, né, vamos falar do Wing Chun, tá? E não dá para negar as raízes, mas vamos supor, eu quero a faca que chegue até aqui. Primeiro, sem a pessoa, né, fazer esse tipo de medição é muito difícil, porque não é só a altura, nem só o comprimento, né? Existe uma questão, a faca de Wing Chun, normalmente, isso eu acho que até mostrei, eu não sei se... Ela mede um pé, tá? Então, assim, muitas vezes está na moda isso de personalização, mas que personalização, né? Pode ser um desenho gravado, né? Hoje em dia pode ser, né, uma cor específica, uma madeira no cabo, ou pode ser uma coisa em relação à forma da lâmina, o shape,
Pode ser também, né, o perfil, mas além do perfil, que seria a parte bidimensional, a lâmina tem uma tridimensionalidade. Tá? Então, a lâmina, ela, por exemplo, essa tem um partial flat, quer dizer, é um fio plano que chega até aqui, podia chegar até em cima, esse seria um full flat. Só um minuto, você pode botar a foto que tem o desenho da faca em pé? Na verdade, é um esquema assim, em pé, que acho que fica mais fácil de você explicar. Tá. Pode ir falando se você quiser. Então, isso aí é a tridimensionalidade da lâmina. Tá? Aí um pé deve ter, ó, você vai ver, ó, aí tem as medidas, aí tem 4 polegadas, 4,5, olha só, até a ponta, 4,5, e depois se você for ver, a lâmina vai ter aproximadamente 12 polegadas, que é um pé. Tá? Existem outras medidas, mas são outros tipos de facas, mas se você cruzar várias informações, bom, dentro da família ou do clã ou da linhagem a qual nós pertencemos, a informação, o Patiantou mede um pé, tá? E ó, aí isso aí tem um pé. 1 milímetro, isso aí não é relevante. Até 1 centímetro, um pé são quase 31 centímetros. Mas você pode considerar, se mede 31 é um pé. Né? A gente nem sabe se os chineses usavam essas medidas, né? Sim, provavelmente que não. são inglesas, que na verdade nem a gente... Então, por exemplo, se for ver, o Patiantou deveria ser essas duas primeiras. Essas duas aqui. Isso. Aí tudo bem. Aí você pode falar e pode ser considerado, não sei se como personalização ou variação, você faz com o gancho como a do meio. Sim. Ou a guarda. Né? Essas guardas, possivelmente, né, são de... Tem que ver se tem possivelmente, né, pelo tipo de óxido, pelo menos essa é de bronze ou latão. Né? Talvez, é que às vezes tem que ver se o latão recebeu algum banho, dependendo da época. Tá, e você pode falar um pouquinho também, já aproveitando, sobre a questão do direcionamento do cabo com a ponta da faca? Então, aí já dá para ver, né? Pode passar é que é complicado eu me aproximar com uma régua, mas assim, se for ver a alinhação, isso é um cabo de couro, é uma das opções, mas a alinhação, a ponta, ela fica um pouco elevada em relação ao meio do cabo. Vamos supor, isso aqui, tá? Aqui dá para mostrar aqui, tá? Se trouxer uma linha, mas ela vai ficar mais ou menos 1 centímetro, um pouco mais, talvez, dependendo, tá? Essa faca aqui, ela tem, se eu não estou enganado, tem entre 32 e 33. Em relação à medida, vamos falar de faca de Wing Chun. O que é mais complicado é se ela passa do cotovelo, porque nós usamos, né, esse espaço aqui. É que com o microfone vou me afastar um pouco, tá? Passar a faca por aqui. Então, a pessoa pode se cortar se ela for muito comprida. Tá? Aí tem a questão, né? Você está vendo na bainha, são 2 metades, então tem um lado plano, tá? Esse cabo, ele está feito, eu não sei se é um cabo de madeira, aparentemente, olhando a foto, parece que são várias rodelas de couro prensado, mas de repente é um cabo de madeira com uma tira fininha, né? E pode ver, ó, a ponta do cabo tá provavelmente... eu não sei se eles colocaram, aí teria que ver mais de perto nesse modelo se foi aplicado mais uma peça, mas possivelmente tá remanchado aí. E detalhe da espiga que o senhor mostrava, né, de encaixar ali na guarda. É que aí pela distância eu não estou vendo, tem outra, eu não sei se a foto daquelas outras facas tem, aí é mais direto, aí seria mais assim. Tá? Certo. Essa daí não sei se tem outra peça além do remanche ou... Tá. Porque aqui a gente também tem uma curiosidade, né? Porque é uma eterna dúvida entre o Zipdo e Patiantou, né? Que é a diferença do alinhamento. Aí, assim, no caso desse desenho, só
Por exemplo, se você for ver esse Pachamtou, ó, compara aí, ó, no caso desse desenho, o grande do meio, ó, a ponta está elevada, mais ou menos isso que eu falei em relação ao meio da espiga. Sim. Certo. Tá? E está escrito no meio da lâmina da faca, né? Que Pachamtou. Grandão ainda por cima, Pra tá? não ter dúvida. Aí no desenho menorzinho, ó, tá? É uma faca muito parecida, mas aí o centro coincide com a ponta. Mas, por outro lado, se você for ver a posição do desenho do lado, aparentemente é a mesma faca, mas um pouco inclinada. Sim. Tá? Então aí, mas assim, independente dessa diferença, né, dá para ver que no caso do Wudipton, nesse caso, a lâmina ela não vai nem afinando nem estreitando em direção à ponta, diferente o que acontece é que tem uma tendência, principalmente na faca mais na grande, de estar afinando em direção à ponta, tá? Nesse caso agora, são coisas que são muitas vezes discutidas, né? Eu estou falando em relação a essa referência, tá? Agora, definitivamente, não sei se definitivamente, mas, por exemplo, o que você falou de passagem, que eu falei, né? Se a faca muitas vezes, quando a faca é mais comprida, inclusive passando do cotovelo, quando está nessa posição, por exemplo, em algumas formas de rungar, não tem muitas, as passagens são por aqui, ó, por fora, né, dos braços, não vou falar muito, né, mas os giros normalmente, né, são passagens externas em relação eu acredito que é basicamente isso, né? Um ponto que você falava era da personalização, né? Pensamento ocidental, a gente tenta personalizar tudo, né? Mas tem que lembrar que isso era feito para um exército. O que acontece? Isso aí tem muita associação, época. É interessante ver que nos Estados Unidos, na mesma época que era usado isso, na época, acho que da Guerra Civil e tal, tinha umas facas Bowies com a guarda em D, até com um pequeno garfo, muitas vezes, tá? Que chegava a ter, talvez, o tamanho de um garfo, não vi nenhum com um garfo tão extenso, mas que chegava a ter o tamanho praticamente de um dos modelos, né? Como muitos sabres tinham um pequeno... Então, assim, talvez, independente do regionalismo, talvez existia alguma problemática da época, né? Não dá para afirmar determinadas coisas. Eu estou falando quais são as evidências. Então, mas, por exemplo, eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre a necessidade, de fato, de personalizar, né? Porque a configuração da faca ela tem uma lógica. E muitas vezes fica uma mística em volta da pessoa querer ter uma faca personalizada, quando ela muitas vezes nem sabe. Você tem que ver qual que é a necessidade, Sim. Entendeu? Da personalização. Mesmo historicamente, isso é opinião minha. Tem muita espada que não foi feita para ser usada. Muitas vezes a arma cumpriu uma função de ostentação, principalmente na alta hierarquia, o cara nem, entendeu? Não ia... talvez ser usada, ou não era a arma que ia ser usada, tinha uma para e a outra era da cerimonial, ou então assim, tinha algumas personalizações, botar um monte de joia, não sei o que. Era o que eu ia falar do copo, né? Tinha uns copos de ouro, todo detalhado. Você tinha falado disso, é que a gente vamos tentar voltar também. Na guarnição da faca, né? Em espanhol, não sei, o copo, né? Caçoleta, né? Que normalmente é nas armas da século XVIII, nessas espadas. Que eu posso chegar até um ponto, porque não é que seja a minha especialidade.
Então, muitas armas, tudo bem, o que você quer? Não, eu quero cabo com detalhe de prata. Eu quero gravar alguma coisa. Não, eu quero isso, eu quero o fio no último terço, eu quero toda a lâmina afiada, eu não quero fio. Tá, aí você tenta perguntar qual é a necessidade dessa pessoa. Ah, por que você quer assim? Porque é mais bonito. Ah, mas isso compromete... Não, tudo bem, eu vou pendurar na parede, entendeu? Intimida mais, né? Não dá assim... Você pergunta, você tenta entender. Né? Aí, por exemplo, mas se você vê, agora eu não lembro nada, que isso pode comprometer a peça como faca, né? Por exemplo, uma orientação, né? Mesmo que a faca não tenha o fio terminado, que ela tenha o desbaste, que ela tenha o que chama o vazado ou o bisel, porque senão não tem geometria de faca. Tá? Inclusive, o contato fica diferente. Tá? E não tem sentido, né? Eu não vejo muito sentido. Que é a diferença de um instrumento de corte por impacto e de outros tipos de corte, né? Não, todos têm que ter, mesmo o que vai mudar é a geometria desse vazado. Mas se não é, mesmo o corte por impacto é um machado, ele tem que ter, senão é um martelo. Então, olha isso, uma faca, se o machado não tiver isso, como é que ele muda de nome? É martelo. Se uma faca não tem nada, não é uma faca, é uma barra. Verdade. Né? Pelo menos não é que eu quero ter a verdade. Aí depois você termina ou não o fio, que seria a última porção, mas isso aqui é o vazado. Eu falei, tem várias, côncavo, convexo, plano, parcial, total. Isso é a faca, ela tem uma tridimensionalidade. Ela tem algumas marcas que é do couro da bainha, tá? Mas tá... que a bainha, na verdade, quando é aço carbono, né? Quem tem faca de aço carbono é só um tip. A bainha é para transportar, não é para guardar, né? Porque tem uma tendência a juntar umidade e tal. Então, assim, se você usa com frequência, você tira e põe e vai. Mas assim, o ideal é deixar fora. Né? Se aço inoxidável, mais assim, as armas, esse tipo de faca feita em aço inoxidável, tem até uma função, mas normalmente as armas funcionais, elas preferentemente são feitas em aço carbono. Né? Já que falamos de manutenção, você poderia falar um pouquinho de cuidados gerais, tanto da de aço inoxidável? Cuidado geral, da aço inoxidável, assim, nesse sentido, não precisa manter, mas se fala do aço carbono, o que for relevante já dá para passar para outra, mas assim, o cuidado normalmente tem a ver com evitar oxidação. Né? Então, não tocar na lâmina, se tocar, quer dizer, se vai precisar tocar, limpar, porque senão vai aparecer impressão digital de óxido na lâmina depois de um tempo. Dá para tirar facilmente, dá. Né? Manter a lâmina seca. Basicamente é isso. Aí depois, manutenção, claro, se você cortar alguns elementos, o aço vai reagir e vai formar uma pátina. Se você não tem que confundir a pátina, que é uma oxidação, mas não é ferrugem, né? Que a lâmina ela tende a ficar escurecendo e essa capa, na verdade, ela protege o aço. Se você evitar, né, quando mantiver a lâmina limpa, mas se você cortar alho, cortar limão, coisas ácidas, ela reage quase instantaneamente. Então, você tem que limpar. Se você quiser deixar, não tem problema nenhum, né? Porque isso vai ficando cada vez mais escuro, né? Vai ser uma das pátinas que se usa com mostarda, né? Tem gente que já... Então, assim, e se formar alguma coisa de óxido, uma coisa mais profunda, isso resolve com lixas, começando pelo último grão, por exemplo, aqui é um grão ou 400 ou 600, e se fica difícil, você vai baixando progressivamente, que na verdade você não está tirando nada, é um micromilímetro, mas assim, é isso. Né? E preferentemente deixar fora da bainha, manter a lâmina sempre seca. Tem gente que fala para passar óleo de máquina, é besteira. Não, óleo de máquina sim, isso aí pode passar, o que acontece é que fica aquela capa, né? Então de vez em quando é bom
né? De limpar, porque vai às vezes fica meio, às vezes meio um negócio pegajoso, né? Sim. Mas sim, se vai ficar muito tempo sem usar, ou vaselina, qualquer coisa que isole, né, do contato com umidade, ou pode ser WD-40, pode ser óleo Singer, até óleo de cozinha, né? Até gordura, banha você pode usar, tá? Se vai ficar sem usar, né? É uma opção. Às vezes forma uma película e aí depois custa um pouco tirar, mas sim. Eu tô sorrindo aqui porque em 2018 ou 2019 eu fui lá na Argentina pegar as minhas facas e eu te perguntei se eu sujasse de sangue, o que a gente fazia? Aí você falou, se fizer uma besteira, você limpa. Não, o sangue entra, é a mesma coisa, né? Vai manchar vinho, de repente vai, dependendo, né, ter uma mudança, talvez na reação do material. Uma vez eu vi uma lenda de que algumas katanás elas se completavam só com sangue. Isso faz algum sentido ou é maluquice? Pode ter, a gente escuta muita coisa, né? Tem que ver qual que é o fundamento, né? Porque tem que ver né? Tinha que provar sangue, tem que ver, não sei, eu precisaria escutar o fundamento, né, para ver se, uma vez que a peça está concluída, qualquer alteração é superficial, tá? Menos que você deixar durante muito, muito tempo, às vezes até corroer tudo, né? Mas você vê, tem espada que está na terra, tal, tudo bem, ficou porosa, mas recupera e ainda tá mais ou menos inteira. Tem que ver as condições, né? Mas uma vez que a katana está terminada, não vai alterar muito o resultado. Você escuta, não, porque eu não sei quem temperava a faca, esfriava, matando uma pessoa, né? E aí, a partir disso aí... tal... Não sei quanto fundamento, né? Mas tem registros históricos. E que a mentira surgiu agora? Não dá para saber. Mas se funcionou ou não, ninguém sabe também. Então... não é mentira. Muitas vezes pode ser para intimidar, não sei, não sei, tá? Aí a gente escuta muita coisa, mas assim, teoricamente, uma vez que a espada está terminada, você não vai alterar muito. Altera superficialmente, a forma pátina e tal, mas o que né? Tem algumas coisas que você pode, por exemplo, para endireitar a lâmina, né, que é muito comum, às vezes, se tem alguma torção, então tem técnicas, alguma coisa assim, até a frio, mas assim, como que é? Já não vai alterar a estrutura molecular ou Uma pergunta que eu queria fazer isso aqui é a seguinte: se a gente estivesse, por exemplo, entrevistando um mestre de Wing Chun que não tem a habilidade que você tem para fazer a faca, talvez ele desse uma resposta enviesada. Mas como você faz esse trabalho, eu queria perguntar para você sobre uma afirmação que é atribuída ao patriarca Moyat, que é o Do tem energia assassina, por isso o aprendizado deve envolver a entrega do envelope vermelho. Como é que você, que faz diferentes tipos de armas de corte, entende esse processo da entrega do Rumbal no aprendizado do Patiantô, sendo que você também é um discípulo do Grão-Mestre Imamura? Isso de fazer uma entrega, nesse caso, de algum valor, tá? Rumbal, ou assim, falando da faca, tá? Eu vou, claro, vamos usar algumas referências. O Rumbal, né? Normalmente, ele se for, vamos supor, dar a faca para você, tá? Não é nem o Rumbal, porque um Rumbal não é um pagamento. É pagar mesmo, é dinheiro, mesmo que seja, mas não é nem dentro porque o Rumbal é outra coisa. Entendeu? Para figurar como compra.
Em algumas culturas, dá um canivete. É claro, mas isso tá, mas aí que tá, mas eu não sei se é exatamente igual, porque normalmente nas outras culturas é uma moeda, alguma coisa, aí tem que ver se, e não é moeda mesmo. Aí tem que ver se é metal por metal, coisa, mas assim, tem alguma coisa aí no meio, né, que você não recebe só, tá? Então, por exemplo, às vezes entre os cuteleiros, já vi, né, mas não só entre os cuteleiros, né, de dar uma moeda, você recebe, a pessoa dá uma faca, você dá uma moeda. Aí eu não sei se é um pagamento, tá? Nesse caso, tem uma faca que eu até, vamos falar, né, do meu Sifu, meu Sipak, né, um irmão Kung Fu pro pessoal, 2 mestres, né, ou grão-mestres hoje em dia, aí um deu uma faca pro outro, né, o grão-mestre Pitparril, eram umas facas, depois até deu uma reformada, né, passou pela, aí né, meu Sifu, meu mestre, queria aumentar o gancho da faca, e eu lembro que, ó, isso aqui é para você, não lembro, falou $1, alguma coisa assim, e aí, não lembro se ele deu 10, mas teve um negócio assim, tá? Mas assim, se é para faca, né, aí se é o do rumbal, aí é outra lógica, mas nessa época era comprar mesmo, tá? Eu já dei um par de patiantô para o meu mestre, e ele me deu um rumbal. Eu mostrei na Argentina, o Thiago, não sei se ele lembra, né, eu acho que eu mostrei, esse aqui, né, é quando eu... Mas aí é diferente, então aí está usando a lógica, né, de reverter, mas assim, se você der o dinheiro em si, você já não está, já está, pelo menos simbolicamente, comprando, mas se é um rumbal, não é uma compra. Então aí teria que ser outra lógica, né, de mudar, inverter como que é a propensão, a propensão, os auspícios, ou não sei qual seria a palavra, tá? Mas isso, de alguma forma, tem alguma questão, algum tabu em relação a questão de dar faca, né? Entrega de faca. Não sei se... Agora, eu não posso dar uma resposta definitiva, porque isso muda, né? Dependendo, de repente você vai ver de algumas escolas que já vi época de certificação de mestre, daí que a pessoa recebeu as facas. De repente ele comprou no pacote, né? Então aí, de repente, tudo bem, né? Mas aí tem que ver também a cultura familiar dentro da linhagem que nós viemos para... Existe uma questão de evitar até pendurar arma na parede, esse tipo de coisa, né? Ou não, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Também não sou de ficar pendurando, né? Mas não é por uma questão de... Agora, se é superstição ou não, aí depende do que é superstição, né? Às vezes eu vou sair, eu não me considero supersticioso, entendeu? Mas às vezes eu vou sair de casa, eu vou checar, né? Né? Você dá uma sacudida na porta, eu sacudo 1, 2, mas não é melhor 3? E por quê? Não sei. Então, assim, tem coisa que aparentemente é da natureza humana, depois como que você interpreta isso, aí tem que ver cada um, né? Voltando para a confecção, né? O que caracteriza uma faca como faca, né? Eu fiquei com isso na cabeça, você falou, se eu pegar o martelo e não botar o fio, o machado, ele vira um martelo. O martelo eu acho difícil, né, de ser. Normalmente uma faca é que é interessante, né, uma faca, normalmente ela tem um potencial de corte, principalmente corte por fricção, ainda que
algumas possam cortar, mas normalmente até o machado tem um potencial de corte. Pô, já fiz uma tortilha de batata usando um machado, um tomahawk. Tá? Então ela tem o potencial do corte por fricção. Então isso, né, começou com uma pedra, né, por exemplo, lá tem vários materiais, né, considerando várias características, nenhum superou o aço, né? Porque não é que, por exemplo, a cerâmica, de repente, ela tem uma maior retenção de fio, mas ela é frágil, né? E é o que a obsidiana, né? Que é um vidro vulcânico, normalmente, que é preto, que era muito usado na confecção, também tem esse potencial, mas basicamente a faca ela tem o fio, que é uma parte onde a lâmina chega, né, a zero, entre aspas, e você tem a possibilidade de cortar por fricção. Tá? Então isso, a faca, o termo faca, eu preciso revisar, mas é um termo que veio talvez por influência árabe no nosso idioma, né? Porque talvez, né, o nome, se fosse seguir uma raiz, seria cutelo mesmo. Era o que eu ia falar, porque cutijo. Aí, mas a faca vem de uma palavra árabe que tem, que né, a almofada vem tem muitas palavras, né, da época da dominação lá da Península Ibérica, né? Então teve mas assim, a gente usa normalmente faca usa da arma que usa lá na Argentina dos presidiários, né, que eles fazem para fazer a desgraceira, mas uma faca é um elemento cortante, que não precisa ser necessariamente punçocortante. Se for só punçante, não é uma faca, mas se for só cortante, é uma faca. É uma faca chinesa, ela não é tão punçante. Até pode usar, né? Mas se fosse arredondado, mesmo cortando, normalmente a faca ela tem um potencial de cortar por fricção. Por impacto também, dependendo do modelo. Tem modelo que eu trouxe algumas, mas eu deixei facas, mas não sei se esse é o caso. Tá? Aí uma espada, uma faca, discutível. Esse é o ponto. Em que ponto que divide? Que tá, tem coisas que são... Uma adaga pode ser uma faca, né? Aí tem exemplos que são claros. Por exemplo, se falar... pega uma faca de cozinha. Isso aqui é uma faca? É um cutelo dentro dos nossos usos. É difícil, né? Porque tem que ver que, dependendo da cultura, é um sabre? Não, né? Mas é uma faca. Se você pegar uma espadinha curta, forma disso, você vai falar, o que é isso? É uma adaga. Pode ser um punhal? Tem que ver, talvez sim. Aí tem que ver, eu estou meio desatualizado aqui com o português, né? Mas lá, né, normalmente é daga. Então, assim, mas tem casos que são claros, tem casos que são mais complicados. Por exemplo, dou, né? Você vê, tem um monte de chinês, vamos falar, né? Para não... Isso aqui não, ninguém vai chamar de tian, espada. É dou, mas o dou pode ser faquinha ou facão, né? Então, assim, não... Aí você vê que aquele, né, que às vezes chama facão, né? Mas pode ser chamado sabre, pode ser chamado de machete, aqui também, que agora está entrando na moda aqui, né, já tem mais gente usando, talvez sim, né? É um sabre. Em termos de confecção, o tamanho faz diferença quando você vai... Obviamente, tem mais material, mas em termos de uso, você vai esquentar uma barra grandona ou uma pequena? Faz diferença, sim, na dificuldade. Tem que ver como que você está equipado, né? Por exemplo, aquelas espadas de 2 mãos, faz algum sentido? Faz, você imagina a forja que você tem que ter para esquentar aquilo lá, né? Sim.
Depois e ainda quando você tempera a lâmina, ela tende a ter torções, aí você tem que, como é que você endireita, ter o revenimento para ter um forno para aquilo lá, né? Mas aí faz no maçarico, aí é complicadíssimo, né? Tem que ver, né, se é seguro também, não, sim. Agora, Cissô, aqui com relação à faca, pode-se dizer assim, a gente estava conversando e aí a gente estava falando a respeito muitas vezes de que o bastão exige uma estrutura corporal por trás dele para que ele tenha uma eficácia. Diferente da faca, que já tem uma vocação própria, mas mesmo uma criança poderia usar. Tá. Só que, assim, a minha pergunta para você seria a seguinte, baseado até na conversa também, muitas vezes a pessoa fica tão presa à forma que aquilo tem que ser feito, que ela faz a faca quase perder a vocação dela, né? E aí a minha pergunta para você é, o que é um corte? O que é cortar? Cortar é você dividir uma coisa pelo menos em duas partes, né? Isso é cortar, né? Que é o significado óbvio, né? O que acontece é que muitas vezes, né, no meio do processo, a gente esquece um pouco do ponto de origem. Não sei se né? Então, assim, por exemplo, o bastão, claro, ele não dificilmente sim, ele tem um potencial de contundência, tá, mas você pode até chegar a furar, né? Isso, eu acho que a diferença entre cortar e furar é gráfica, né? A gente pode fazer um esforço para fazer a coisa descritiva. A penetração, né, pode ser uma coisa mais ou menos explícita em relação ao efeito, né, do bastão. Tá? O que acontece é que a contundência da faca, né, o atributo dessa faca, tanto cortante como perfurante, é de fazer o trabalho sozinho, independente, quase sem depender do atributo físico, que pode depender, tá? Aí nós podemos falar disso, que tem a ver aí com a parte da fiação, tá? Mas, assim, isso daí é óbvio, né? Até você falando disso, eu lembrei de outra coisa, você falando do Patiantou, que você pegou, né? Vamos pegar a referência do livro A Legend of a Kung Fu Masters, esse artigo mesmo. Sim. Que ele fala que o Patiantou, ele deriva do Lao Ip-Do, que era vulgarmente conhecido como Kujai-Do. Kujai é o tamborilheiro, né? Jai é o Jai do Gojai, né? Meu nome, né? É o rapaz do tambor, né? E eu não lembro, aí eu não sei se fica claro onde ia a faca, mas que era uma faca que tinha metade, tá? Vou mandar aqui para ele. Tem como pegar umas facas que eu trouxe aqui, porque eu acho que aí ilustra um pouco. Deixa eu pegar. Tá. E aí, que é o Low Whip. Low Whip é folha de salgueiro, tá? Então, o salgueiro, né? Aspirina, não sei se tá aí na bolsa, eu tinha tirado, mas... Eu mandei uma página aí no grupo, aí, você pode botar ela na tela, por favor? Vê se tem uma sacola aí, senão eu voltei a colocar aí. Aqui, ó. Tá. Willow Leaf. Não, então abre aí. Tem 3 facas, acho, assim. É faca de churrasco, de cozinha. Tá. Vamos lá. Você pode traduzir aí? Meu inglês é terrível. Né? Então. O Patiantou do Intium é desenvolvido a partir de uma faca chamada comumente de faca do cara do tambor,
Não, mas antes, ó, foi desenvolvido a partir do Willow Leaf Knife. Isso é folha de salgueiro. Sim. Né? Então, como que é uma folha de salgueiro, se procurar, né? Então, teoricamente, folha de salgueiro teria que ser uma coisa mais ou menos assim, que é uma faca de cozinha, ou, tá? Na gastronomia, tá, o cozinheiro japonês, ele usa, às vezes eu esqueço que eu tenho o microfone aqui, ele usa uma das facas, tem a Santoku, tem a Gyuto, a Gyuto acho que vem até a versão japonesa da faca de chefe e tal. O Yanagiba, depois eu acredito que também é folha de salgueiro. Tá? Então, porque ela tem, se procurar, de repente, a folha de salgueiro, aí vão ver. Então, se vamos nessa lógica, tá? E aí continua, mas parece que ele faz uma observação que vem dessa faca, e quando ele diferencia que essa, só que o Patiantou tem, aí Willow Leaf Knife é um nome descritivo, tem a ver com a forma da faca, né? E faca do tamborileiro tem a ver com quem usava a faca. Né? Então deram esse, mas estamos falando da mesma faca. Mas muitas vezes aquele facão, ou pelo menos do Kung Fu, tal, não só do Kung Fu, chinês, muitas vezes é chamado assim, Willow Leaf, Saber. Então eu já vi gente chamando a faca borboleta num vídeo. Mandei outra foto aí no grupo. Ó. Também chamando faca de folha de salgueiro. Então, é complicado. Tá? Principalmente porque isso... Ó, essa aí é Yanagiba, né? Yanagiba, aí, ó. Tá vendo? Então, sim. Aí mais ou menos... Só que ele fala que, assim, diferenciando, se quiser continuar, se eu não estou enganado... Quer voltar na página, então, do livro, por favor? Dá uma procurada, aí ele fala... Só que o Patiantou tem o dobro, a lâmina é o dobro do tamanho e tem a guarda. Então, possivelmente, ó... o Patiantou tem um formato como a faca de alguém que toca tambor, mas também é 2 vezes maior. E tem a guarda de mão. Sim. Então, eu intuo que é usada para estocar. Então ele fala a ação principal, pelo menos estocada. Agora, isso aqui estoca muito bem, mas corta muito bem. A largura da lâmina, para que é? É para facilitar o corte sobre... Normalmente, faca larga, pelo menos de cozinha, por que ela é larga? Para cortar. Por que a faca do cozinheiro... ela é tão... Eu não vou apontar, senão você vai achar que eu estou mandando a maldição da ponta da faca para você. Desculpa aí, ó. Aí você faz o... Eu estou projetando aí a energia assassina. Então, aí essa aqui, ó, tá? É tudo faca de churrasco. Essa aqui é que tem uma têmpera seletiva que tinha ficado, mas... Essa aqui, por exemplo, que está na moda, é o cutelo sérvio, tá? Muitos chineses gostam dessa faca, porque essa aqui é a mini, mas mesmo sendo, por quê? Com essa curva ela tem um pouco menos de peso e você tem a opção, né, isso não quer dizer que seja melhor que o tá? Mas a faca, você tem olha só que interessante, como a tridimensionalidade, normalmente nos vídeos, quando você vê o cozinheiro cozinhando, não tem nada a ver com o cutelo de açougueiro, tá? Aquela faca que ele está usando, ela tem praticamente a mesma função dessa. Não é partir osso de frango, mas isso aí, mas não é a função, tá? É uma faca de menos espessura, ela é leve e a largura é simplesmente para facilitar, para ser mais confortável para cortar sobre uma base de apoio, tá? Mas
Eu comprei uma dessa maior, eu tô com a maior pena de usar, né? Tá lá em casa. Só um detalhe, né? Só o cabo a gente ficou 6 horas, só que fazendo aquele detalhezinho ali do cabo, foram 6 horas de trabalho. Separador e tal, isso aqui. Minha pergunta foi em função do contexto sistêmico mesmo. Às vezes a pessoa fica presa à forma que ela tem que fazer aquele movimento e ela perde, inclusive, a noção de quando que ela está cortando ou quando que ela nem conseguiu cortar. Aí que tá. Isso deveria ser difícil se a pessoa, né, desempenhasse no dia a dia dela determinadas atividades. Tá? Que o pessoal às vezes, né, às vezes fala, não, isso aqui é a base do Kung Fu. A base do Kung Fu era o modo de vida para mim. É sobre isso que a gente quer comer um bife, da onde é tirado? Da geladeira. Você não ia ter que pegar o bicho lá, né? Vou ser cancelado agora, né? Mas é um fato, né? Eu não estou defendendo, né? Bom, eu vou defender. Aí pegar lá, estou falando para comer, e pegar o porco, né? E que era a carne também, né? Além da China, talvez a mais consumida no mundo. Os soldados, além da carne de romanos, comiam porco, né? Na Europa. Mas assim, pegava o porco e tinha. Você já tentou cortar o couro do porco? Né? É duríssimo. O nosso mestre, na época daquele filme Gangues de Nova York, ele adorava essa cena, que ele fica ensinando pro rapaz como é que enterra a faca entre as costelas. Ele era um açougue e ele ficava no porco. Não é fácil. Cortar isso aqui, ó, é terrível. Então mas essas habilidades elas já eram treinadas. A gente não sabe o quão difícil é cortar um pedaço de couro. Você quer fazer um pernil, entendeu? Você quadricular o negócio lá, é difícil. Mas você treina isso no seu dia a dia. Então, você já tem uma base, né? Você já está construindo a forma sobre uma base que você já tem. E quando você não tem essa base, como é que faz? Eu estou me perguntando isso até agora. Né? O meu avô paterno, ele matava o porco para vender a carne, né? E meu pai acompanhava junto com alguns irmãos e ele falou, pô, aquilo era muito traumático, né? Ele era muito novo. Porém, quando ele ficou mais velho, ele trabalhou muito tempo em açougue e quando tinha churrasco, ele chegava a se sentir ofendido dependendo de quem estivesse cortando a carne, ao ponto dele falar, não, deixa que eu corto. Que é o seu pai ou meu pai? O seu pai, é. Apesar da experiência ruim dele quando criança... Mas ele não fez, ele viu. Ele viu, mas ele era um cara que sabia cortar muito bem carne, só que eu era muito novo para poder entender qual era a diferença do que ele estava fazendo pro que ele estava reclamando do pessoal fazendo, né? Então para ele ficava bem chateado. Sai daí que eu corto. Mas é. E fazer, você quer, porque você fica achando, não, você rela no cara, você já vai cortar. Não tô falando que tem que, entendeu? Não, o ideal é um negócio nefasto, tá? Mas assim, não é assim. Não, o que acontece é que começa muitas vezes a surgir muita teoria, mas tem que ver em função de que estão sendo feitas. Se o cara cortou um porco, teve que, entendeu? O cara que caça, depois tem que limpar o animal. Aí você tem uma base, né? Talvez o cirurgião, mas mesmo assim é outro, né? Aí, mas você queria comer carne, o leão mesmo, custa comer. Imagina, porque o pessoal acha, não, é caçar, tá? Só que desgarrar a carne é duríssimo, é um trabalho. Quando ele está comendo, ele está trabalhando. Não é que ele está desfrutando, não sei até que ponto, porque é um trabalho terrível. Não? Mesmo com aqueles dentes, pô, é músculo. Imagina um animal que está correndo, andando, tenta comer aquela carne cozida. Se bobear, a gente não consegue. Mas, por exemplo, assim, só me aprofundando no tema... Sim. E aí você vê se você quer responder. Mas assim, numa abordagem básica, sim. Quantas etapas você poderia dizer que um corte dentro do contexto do Patientô teria? Quantos, deixa eu... não sei se eu entendi sua pergunta.
Porque, por exemplo, assim, como eu estava dando o exemplo do meu pai, eu posso cortar a carne pro churrasco de uma forma grosseira. Mas se você souber como cortar, esse corte vai ter algumas etapas. No contexto do Patianto, que vai além de dividir em 2. Tá bom. Quantas etapas você diria? Aí é que tá. Você tem que considerar... vamos lá, tá? Você pode ver a perspectiva da manobra que você vai fazer e você... Claro, as duas coisas estão conectadas ao material que você vai cortar, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um negócio, tá? Se eu for cortar uma carne, tá? Por exemplo, que diferença tem, por exemplo, que faca que usa o açougue? Ele não usa essa faca, apesar de que pode servir. Ele usa uma faca que é mais parecida com essa. Então, ele vai cortando assim, tá? Então, essa faca favorece isso, tá? Certo. E depois de quebra, você pode fazer isso, e dependendo da distância, você pode fazer isso. Isso você queria, né? Escutar? Aí eu... Tá? Então, mas aqui tudo isso conduz para isso, tá? Sim. Conduz, e aí depois, dependendo da distância, você faz isso. Como é que você chamaria isso? Então, depende do contexto. Porque... Não, depende do contexto, não. Como é que você chama isso? Ó? Se eu tô aqui, ó, eu faço isso e aí termino com isso. Eu ponho a cereja do bolo. Como é que chama isso? A cereja do bolo. Eu tô cortando e depois o que eu tô fazendo? Tá perfurando. Bom, tá bom, tô fazendo as duas coisas numa mesma ação, né? Então, assim, você pode fazer isso e voltar, é outra coisa, né? Você pode, então aí tem que ver agora, que profundidade, né? Isso favorece esse corte, né? Você pode fazer isso também, né? Se você entrar primeiro com a ponta aí, vai ser difícil continuar. Então tem que ver, mas é questão. Com essa daqui, tá? Ela é diferente, ela não favorece tanto isso, né? Às vezes você pode fazer aqui como serra, né? Por exemplo, você não faz tão bem, porque com essa daqui, ó, chega num ponto você corta rasgando. Entendeu? Eu perguntei se estava tudo bem para você responder, porque assim, se a gente sem querer... Eu não sei se eu estou apontando. Não tenho problema. Você me conhece, não? Não, sim. Mas é o seguinte, é porque assim, se a gente estiver falando da lista do Patianto e você estiver fazendo um compartilhamento como Sifu, fica sempre uma questão do quanto que você vai evidenciar por exemplo, uma terminologia ou não. Então, você me pergunta, aqui eu estou cortando ou estou furando? A partir daqui se torna o quê? Porque, de alguma maneira, quando você evidencia um movimento ou outro, você também está tomando a experiência da pessoa, né? É só uma provocação, né? Não é uma provocação. Eu estou pensando assim para não... O que acontece? Para mim, a terminologia é o de menos. Eu quero ver, entendeu? Eu tento ser descritivo. Eu tento entender o que você está falando e descrever. Eu estou tentando descrever aqui da forma mais gráfica possível. Sim. Né? Terminologia. O que você vai fazer com uma terminologia? Digo porque quando você, por exemplo, tá desenvolvendo aqui a conversa, quando você, por exemplo, está praticando a listagem do Patianto, você não está de fato cortando nada. Não, você não pratica a listagem. Você estuda. Não, você para mim não deveria estudar, entendeu? Você estuda, entendeu? O Patianto, você seguia para se ordenar, mas a listagem você não estuda. Esse muitas vezes é um problema, sabe? Que eu vejo, às vezes as pessoas se intoxicam de terminologia. Né? Assim, eu tento, não estou fazendo acusações, tudo, né? Dependendo da dose, dependendo do nível de extremismo, pode ser complicado, mas assim, estudar tudo bem, você estuda, mas depois,
você não pratica aquilo. Aquilo lá é uma descrição mais ou menos, ou ajuda referência a orientar você se encontrar naquilo que você tem que fazer, que não é o que está escrito. Ou que talvez isso que eu estou falando, dentro da minha... isso aqui que você está falando, mas como é que você faz uma... aqui, o que você está falando? Você corta e fura, ou você vai e volta, ou você passa e volta, e agora, como é que você quer chamar isso aqui? Né? Você quer chamar do corte penetrante, né? Ou você quer chamar penetração cortante? Aí tem que ver como é que eu desenho a penetração cortante. Que de alguma forma é o que a faca faz desenhinho. Não sei se está dentro. Sim, está completamente dentro. Entendeu? Você vai falar, eu vou tentar sempre, por mais lindo que seja, como é que eu posso desenhar isso? Como é que pode ser? Porque a lista não é a prática. A lista, qualquer lista. Por que eu estou falando tranquilo? Sem ver a lista não, a lista tá. Você quer fazer um código, você pode fazer um código pessoal para você. Você pega, isso aqui é batata, isso aqui é tomate, né? E você pode até usar para conversar quando você falar, não, batata, entendeu? Você dá uma martelada na cabeça do cara e o cara responde com mandioca, tá? Então, assim, dentro de um círculo, todo mundo vai se guiar dentro daquilo, né? E a experiência, se as pessoas não pensarem que está praticando mandioca e tomate e beterraba, isso vai se expandindo e vai enriquecendo. Mas eu tento descrever, né, do que você está falando, até porque é um podcast, eu quero que o pessoal, né, entenda aquilo que eu estou falando, né, o que nós estamos, na verdade, o que eu estou falando, o que nós estamos conversando aqui, né, e se tem coisa que eu não é que eu quero ter sempre a razão, tem informação, às vezes eu não sei, ou então não vou me aprofundar muito, por exemplo, do exército, até eu falei mais ou menos, mas como eram os graus, como era o centurião, aí tem que chamar outro, entende? Outra pessoa, isso, até aí eu chego, né? A gente já está quase com 1 hora, a ideia é gravar mais 2 episódios hoje. Quer fazer alguma aqui? Eu queria fazer uma que eu acho que... Tá, agora só eu vou puxar uma... isso porque é uma referência, né? Uhum. Você perguntou, Pati Antônio, então tudo isso são evidências dentro, mas tem outras, né? Até porque dependendo por exemplo, tem uma... dependendo tem outros nomes, por exemplo, sem ficar... outro nome... por exemplo, dentro da linhagem depois, se alguém, né, quiser corrigir, né, por exemplo, Inkei-san, né, através de Sanan, e de Seon-do, né, facas duplas do ideograma 2, né, e facas duplas. E aí, muitas vezes, tem outra especificação. Então, aí, um nome, né, que usa, além de facas borboletas, eu vi as duas, Di-mo e Mo... Di-mo e Mo-di Seon-do, que é mãe e filho, ou filho e mãe, mas aí também, se tiver alguma, né, que é uma arma ramificada, né? Então tem a mãe e o filho. Assim, em relação à bainha, normalmente são 2 metades, tem gente que... Isso também... e você pode perguntar, e não perguntou qual é a relevância disso. Assim, é muito comum, eu não vou defender, né, isso aí de ter por exemplo, se você for ver os sabres mesmo de cavalaria, normalmente está feito para a mão direita, de repente... né? Se é em grande escala, não sei se fazia alguns para a mão esquerda, mas é assimétrico, né? Porque, por exemplo, é mais confortável pela forma da pegada, muitas vezes ter uma cara de dentro plana.
Tá? E às vezes até a expansão vai para um lado, tem alguns... Isso aí não é nada estranho, né? Que seja assim. Aí a metade, se isso aqui também o desbaste, isso aqui é mais visto, tá? Por exemplo, faca japonesa de cozinha tem um lado que é para separar as fatias, né? Mas assim, eu não sei se vale a pena tá estendendo muito. Você queria fazer uma pergunta? Não, porque eu queria, para fechar, eu ia fazer uma. Você falou de percurso, uma pergunta que me ocorreu, é uma discussão que eu tenho antiga com o meu psirrim Leonardo Reis, mestre Leonardo Reis. Ele tinha uma teoria dentro, tem muitos anos que eu não converso com ele. Ele falava que tinha patentou o uso das facas e a gente criou o uso das mãos para ajudar as facas. Eu sou de uma vertente um pouquinho diferente, de que são coisas distintas que se ajudam. O que o senhor acha? Tipo, o Kinfata existe por si só ou um leva ao outro? Isso aí, o que acontece é que tem que ver a questão de propósito, tá? Se você quiser, você praticou esgrima, tá? Se você está falando só do desempenho específico, tá? Muitas vezes tem que contextualizar, né? Mas vamos falar de um cenário claro, espada contra espada, acabou. Tá? Você botar dois caras, tal, desenvolver habilidade. Se passar por todo um sistema, outra... Não, você está perdendo tempo, cara. Não perde tempo, não. Se é passar aí na mão, não, vou trabalhar a espada. Não deixa de ser um contexto hermético, entendeu? Porque às vezes, você é hábil, aí não sei o que vão supor, né? Nós já estamos tomando mate, entendeu? Aí vamos resolver isso, espada contra... Aí eu pego e jogo a quente na sua cara, entendeu? E aí, que muitas vezes, né, a macheza acaba matando nesse sentido, tá? Porque se for vida ou morte, eu não vou medir habilidade, entendeu? Se você vier com uma faca, eu vou tentar usar uma espada. Se vier com uma espada, entendeu? E assim por diante. Né? E se puder, eu te enveneno antes de chegar. Se eu tiver que sair na rua e tiver 0,5% de risco de morte, eu não saio. Né? E eu sou meio medroso. Então, até que ponto, né? Porque muitas vezes a coragem, ela não sei se é coragem. Você é coragem porque você é corajoso porque você não conhece o risco, você não está vendo o que pode acontecer, né? Mas mesmo assim eu vou. Então você tem algum patinho aí que está desalinhado então, assim, mas vamos falar da habilidade pura. Não, você tem que fazer o que tem a ver com o contexto. Tá? Não é... Por isso fala, às vezes, esse negócio de, não, mas se treinar com a faca mais... Quando eu pegar, nada a ver. Entendeu? Você tem que fazer o trabalho específico. Tudo bem, mas você complementa. Mas não, se eu treino com a faca pesada, depois eu uso... Não tem a ver isso. Você está se desenvolvendo em função de outras características. Né? Falando do que é mas você trabalha com peso, pode ajudar, mas tem que ver se é usar uma faca mais pesada. Entendeu? Porque depois, imagina, entendeu? Sabe, o acelerador e freio, você tem que controlar, e você está usando um negócio mais pesado, né? Porque tem muita... Vai falar, mas o quanto aquilo lá não cumpre uma função de arma, sabe? Ficar rodando aquele negócio. Não sei se que eu tô, né? 100 quilos é encontrar o ponto G do negócio, a dinâmica, né? Para uma pessoa e usar mesmo a própria inércia para poder levantar e fazer o movimento, né? Reutilização de inércia, tudo bem, mas assim, eu não estou falando contra. Agora, ponto de partida, eu não sei se surgiu, né, da faca isso aí eu não poderia falar, né? Ou já estava tudo contemplado, porque tem que ver se não surgiu de outra coisa, então já tinha um desenho de base primeiro,
né? Assim, o que eu estou falando é, não, eu quero usar isso, tá? Eu tenho que estudar a melhor forma para usar isso. Aí eu tenho que ver também, né? Onde vale a pena usar isso. Sim. Né? Onde vale a pena. Agora, em relação ao que surgiu primeiro da faca para a mão, e a mão é para complementar, aí eu não estava lá. Né? E assim, eu não tenho... porque pode ter vindo de outra coisa. E aí já tinha um desenho, e aí mudou por causa disso. E aí o que vamos colocar, estruturou, começou, ele já tinha uma base, então nem ele... Sim. A gente não estava lá. Estava lá. Você quer perguntar? Não. O ou a... Então, dentro desse tema, a gente já passou bastante do tempo para essa primeira parte, que seria só sobre as facas. Eu estava olhando aqui, a gente tinha 19 perguntas, a gente deve ter feito 4. Eu queria até falar mais um pouco da parte prática de fazer a faca. O que é contrafio, tempera seletiva, várias palavrinhas aí de curiosidade. Tá, então vamos lá. Faca... Não, vamos. Tá. Não. Tá bom. Fica de curiosidade para quem está assistindo. Tá bom. Ou a gente grava outro episódio. Tá bom. Aí o pessoal, coloquem aí nos comentários. Coloca aí. Tem como é que é o like. Isso, né? E compartilhem, se inscrevam. E se inscrevam, né? Muito obrigado, Sissoki. A gente vai agora para um segundo episódio e nos vemos no próximo episódio do Vida Kung Fu. Obrigado. Até lá. Obrigado.